Olá, pessoal. Meu nome é Nayara. Hoje nós vamos apresentar para vocês o segundo vídeo. Esse segundo vídeo a gente vai falar sobre boas práticas e visual no R. Eu espero que vocês tenham acompanhado o primeiro vídeo. Para quem não acompanhou, ele é o vídeo anterior a esse. É só vocês procurarem. Então, vamos iniciar. Então, eu vou mostrar aqui para vocês como fazer algumas alterações em relação a salvamento, em relação à linguagem. Então, aqui em cima, a gente tem algumas opções clicáveis no R. Eu vou clicar aqui nisso que parece ser uma janelinha. E aí, dentro dessa janelinha, a gente tem uma coisa chamada Pane Layout. Eu vou clicar aqui em Pane Layout, e aqui tem toda a parte de layout do R. E aí aqui eu consigo mudar a aparência, mudar a linguagem, escolher uma linguagem que seja mais adequada e deixar o R de um jeito também que seja mais adequado para mim, para o que eu estou fazendo. Então, primeiro em relação aqui à aparência. A aparência do R, ela pode ser alterada. Tanto em relação ao zoom, ao tamanho das letras, eu vou inclusive mudar aqui o tamanho da letra para que vocês consigam ver melhor o que eu estou fazendo. Eu consigo mudar o tamanho das letras, e eu consigo mudar também o tema que eu estou utilizando, se eu quero um tema moderno ou se eu quero um tema Sky, se eu quero qual fonte eu quero utilizar, e o tema do fundo do R também eu consigo utilizar. Então agora eu estou utilizando esse tema aqui, ó, Vibrante Ink. Mas existem vários temas, e quando o R é baixado, a versão original, ele é um tema branco, né? Só que isso cansa um pouco a vista quando a gente fica muito tempo olhando para a tela do R. Então, eu aconselho que quem for utilizar por mais horas, utilize também um tema escuro, porque isso ajuda a dar um descanso para a nossa vista. Eu não vou clicar aqui em OK, porque... Não, na verdade eu vou, né? Porque eu alterei aqui a fonte, então vou dar o OK aqui. E ele já vai alterar o tamanho aqui, ficou um R bem grandão. Assim fica melhor para a gente trabalhar, para vocês conseguirem ver a minha tela. E vou voltar aqui para alterar também algumas outras coisas. Então, aqui em relação ao COD, eu preciso que o R ele seja inteligível, como eu disse. Para isso, eu vou mudar aqui o encode de salvamento, e eu vou mudar, quando vocês baixarem, vai estar um outro encode, talvez seja o do Windows ou um outro. Eu quero que o encode de salvamento seja o UTF-8. Você pode clicar aqui e pedir para ver todos os encodes, e ele vai mostrar aqui todos para você. Esse Latin 1 aqui, para a gente que é brasileiro e que utiliza base de dados no Brasil, vai ser um bastante utilizado também, mas o encode de salvamento geral é importante que seja o TF8. Se ele não estiver aparecendo aqui nos resumidos, então você vai vir em mostrar todos os encodes e vai encontrar ele. O TF8 é um código de linguagem universal de salvamento. É importante que esteja nessa linguagem, porque aí você vai conseguir compartilhar os seus scripts com qualquer pessoa, e se essa pessoa utilizar o código de salvamento universal também, vocês não vão ter problema com a linguagem, quando o R substitui os seus códigos por caracteres estranhos nos locais de acento, ou quando é cedilha, ou outro caractere que a gente utiliza no português. Então, eu vou dar OK aqui. E é importante também que o seu spelling, que é a linguagem de escrita no R, esteja em português. Isso porque a gente vai escrever o nosso código em português. Se você for escrever em inglês, então aqui provavelmente já vai estar em inglês. Mas se você for escrever em português, é interessante que esteja em português aqui, porque senão ele vai identificar como errado tudo que você for escrever. Então, essas são algumas das boas práticas para a utilização do R. Existem outras que eu vou compartilhar com vocês também, em relação à organização do script. O script ele tem que estar organizado. Para isso, a gente utiliza um menuzinho aqui, ó. Ele mostra para a gente as linhas do documento. A gente consegue organizar essas linhas. Isso aqui é uma formatação básica que é utilizada por vários programas em outros ambientes, como, por exemplo, o R Markdown. A gente utiliza essa mesma formatação. E o que significa isso? Eu quero fazer um curso sobre culinária. Então, eu vou dizer que o meu curso vai ser de culinária. E aí eu coloquei entre hashtags
a palavra culinária, que seria o título lá do curso que eu vou dar, e não apareceu nada aqui no meu sumáriozinho. Isso porque o R entende que quando a gente coloca um hashtag antes, a gente está tratando sobre o título de ordem 1, mas eu preciso colocar os hashtags que vão fazer com que esse título apareça. E a gente utiliza 4 hashtags para mostrar o nosso título ali no sumário. Se a gente coloca alguma outra coisa depois, ele também não vai aparecer. O título de ordem 2, ele vai começar com 2 hashtags. Então, vamos supor que na ordem 2 eu vou te falar o tipo de comida que eu vou ensinar nesse curso de culinária. Então, eu vou ensinar a fazer bolo. Novamente, 4 hashtags. Mas veja, aqui em culinária não tem espaço, porque ele é um título de ordem 1. Aí aqui no de ordem 2, ele já tem um espacinho. Se eu tiro o hashtag, ele deixa de ser um comentário, porque o que faz com que o script ele entenda que o que eu estou fazendo é um comentário, ou seja, é uma coisa escrita, uma coisa que não faz parte do meu código, é o hashtag. E o que faz com que ele entenda que é um título são os hashtags que eu coloco depois, os 4 hashtags. Então, sempre vai ter 4 hashtags depois. Mas a ordem do título, e se vai ser um título ou não, eu indico aqui, ó, pela quantidade de hashtags que eu coloco antes. E um hashtag só antes e nenhum hashtag depois indica que é só um comentário. E a gente vai fazer vários comentários ao longo do nosso curso, porque para a gente deixar documentado o nosso script, para que ele seja um script em que todo mundo consiga ler e entender. E esse script, ele tem que sempre estar sendo salvo. E eu vou mostrar para vocês, então, como salvar esse script, né? E como atualizar e depois continuar salvando. Então, a gente falou aqui sobre a organização do sumário e sobre como salvar o script. E aí, agora a gente vai mostrar como salvar esse script, né? Em que local salvar. A gente precisa que o script ele seja salvo em uma pasta específica. Esta pasta específica é o nosso diretório de trabalho. Então, a gente tem que definir, dizer para o R, olha, esse aqui é o meu diretório de trabalho, porque é no nosso diretório de trabalho que vão ser salvos todo o material que eu estou construindo, e é do diretório de trabalho que eu vou pegar também os materiais que eu vou utilizar. Então, eu vou vir aqui e vou definir o meu diretório de pesquisa. Como o meu diretório de trabalho, desculpa. Como eu posso fazer essa definição? Eu posso vir aqui em Session, Set Working Directory e vir aqui em Choose Directory. Então, escolher o meu diretório. Quando eu clicar, ele vai abrir uma pasta aleatória no seu computador, e aí você vai encontrar qual que é a pasta que você vai destinar ao seu curso do R. Então, eu chamei aqui de curso 2023. Não está aparecendo nenhum arquivo aqui. A Nayara ensinou que depois a gente vai pegar uma base de dados que vai estar aqui, mas eu fui definir uma diretório de trabalho e não está aparecendo essa base de dados. É assim mesmo, não vai aparecer, porque a gente está definindo um diretório de trabalho, a gente não está definindo um arquivo que a gente vai pegar. Então, mesmo se não estiver aparecendo aqui, podem clicar em Open. Quando vocês clicarem em Open, tudo que está dentro daquela pasta vai aparecer. Uma outra forma de definir o diretório de trabalho é utilizar o atalho de teclado Ctrl+Shift+H. Então, eu vou colocar aqui, ó, atalho para salvar, atalho para abrir o diretório de trabalho. Ctrl mais Shift mais H. Tendo definido o nosso diretório de trabalho, a gente tem que salvar o script que a gente criou. Então, a gente pode vir aqui no disquetezinho e salvar com algum nome referente ao curso. Então, eu salvei o meu script aqui como script curso 2023. Você pode dar um nome que você quiser e clicar em salvar. Ele vai salvar em formato .r, que é o formato do script do R. Um outro atalho é o atalho para salvamento, que é o Ctrl S. Então, a gente aprendeu aqui um pouquinho sobre como baixar o R, boas práticas no R, organização no R. Talvez já tenha dado o tempo do curso, né? Então, a gente fica por aqui. Para que o vídeo não fique muito longo, eu coloquei aqui um coraçãozinho em Choose Directory, para que vocês não esqueçam de sempre selecionar o diretório de trabalho. E a gente volta na próxima aula com um pouco mais sobre os operadores do R e um pouco de criação de bases de dados e manipulação de dados. Até o próximo.